Olha só, pessoal, estamos aqui com o Renan. Renan, você é candidato à presidência do Brasil. Eu queria te perguntar, você hoje se coloca à oposição tanto do Flávio Bolsonaro, que é talvez o nome mais forte da direita, quanto também do atual presidente Lula. Queria que você falasse qual é o seu plano de governo, como você se coloca nesse atual momento aqui do nosso país. Boa Bom, noite. meu plano de governo, como eu não sou nem o Flávio nem o Lula, ele existe, ele é grande. Então, tive de discorrer aqui e falei uma entrevista de 1 hora sobre o plano. Mas a escala 6x1, essa PEC, é puro populismo e ela vai quebrar e fazer as pessoas não terem emprego. Então estão falando para as pessoas assim, fica tranquilo, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. É mentira, isso não vai acontecer. Boa parte das pessoas, especialmente em setores de serviço, vão perder emprego e indústrias vão fechar. O que nós precisamos fazer é flexibilizar as relações de trabalho. Como? Facilitar que as pessoas possam contrair, vamos dizer, contratos com o empregador de modo flexível, respeitando, vamos dizer, a vontade da pessoa em montar a sua própria jornada. Assim como funciona o mundo todo, cobrando por hora. Nos Estados Unidos você vende a hora de trabalho. Você vende o valor hora do seu trabalho e a pessoa paga, é tanto a hora. Assim você consegue fazer jornadas mais flexíveis. E se o cara quiser todas as suas horas no mês, um tempo, aí ele fecha um contrato com você específico. Isso funciona não só lá, como em inúmeras outras nações em desenvolvimento. Só aqui que a gente fica discutindo como se estivesse nos anos 40. Então essa é uma mentira. O problema do Lula é que ele mente de maneira, vamos dizer, reiterada. E pegar não é um conselho, pegar uma métrica do que fazer. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, que eu fiz uma campanha para prefeito em Uruçuca. É uma cidade que tem 13% de saneamento básico. 20 anos de poder de uma pessoa lá. Melhor em nada. A cidade passa fome. Mas como todos os problemas são muito complexos, é um conselho mesmo que eu acho que é uma diretriz que você tem que dar pra gente que é militante do bom senso. Porque o bom senso virou uma coisa extremamente radical hoje. Então, assim, você querer que as pessoas morem bem, ter saneamento básico, ter comida, ter emprego, virou uma coisa meio complicada hoje. E você bate muito sobre isso. Mas, por exemplo, como a gente vai conseguir combater? E como você vai ajudar a gente a virar o voto do cara que vende o voto? E a gente sabe que isso acontece muito. Mas você está pautando a política hoje nacional, pautando vários assuntos. Então, assim, a gente vê hoje várias pessoas grandes falando o que você fala. Entendeu? Então, assim, começaram a imitar. Exatamente. Tá bom, né? Começaram a imitar e tá tudo certo. E a gente sabe de onde vem. E assim, a palavra que eu mais escrevo na internet hoje é efeito Renan Santos. Entendeu? Porque o cara começa a falar e você fala. Só que, por exemplo, como é que eu não posso culpar o cara que vende o voto? Entendeu? Porque ele consegue. Eu posso, tem que culpar sim. Começa por isso. Se eu começar a responder, você tem que entregar à pessoa a ideia de que ela tem direitos e deveres. Ao fim do mandato e à beira das eleições. Malandragem, picaretagem, é um governo que não tem nenhum significado, né? O PT surgiu com o nome Partido dos Trabalhadores, a base dele era uma base de operários e trabalhadores em geral em lugares urbanos. Depois ele se tornou inimigo do trabalho, hoje ele está sabotando a obtenção de emprego formal através dessas PECs populistas e ele basicamente retira dinheiro de quem está trabalhando, de todo tipo de trabalhador, informal ou formal, e jogando dinheiro em pessoas que não estão trabalhando ou que estão fingindo que trabalham. Quando eu falo fingindo de trabalho, eu estou falando do autofuncionalismo, juiz que recebe salário de mais de 200 mil, a pessoa que está no assistencialismo. Porque para o PT interessa amizade com o autofuncionalismo e comprar o voto dos mais pobres. Então esse é um modelo de país que não funciona, é um país quebrado. E a gente não pode aceitar isso. Isso é a regra aqui no Nordeste. A Bahia é o estado que tem mais pessoas no Bolsa Família em todo o país. E as pessoas aceitam isso como se fosse natural. Não é natural, não pode ser natural. E a gente tem que trazer trabalho de verdade e fazer com que as pessoas saiam disso. Senão você vai criar um país inteiro de pessoas acostumadas a... Eu não preciso arrumar um emprego. Faço um bico, muita gente faz um bico aqui, um bico ali, arruma um emprego na prefeitura, pega um Bolsa Família e vou me arrastando. Não. Definitivamente não. E hoje, qual que é o principal problema do país que o governo está ignorando? São muitos. Segurança pública é um problema colossal. A questão fiscal do Brasil, que são as contas públicas, está quebrando, o Brasil está indo pro caos, e aí não vai ter dinheiro para aposentadoria, para bolsa, para nada. Não vai conseguir pagar porcaria nenhuma. E ele está indo para esse colapso fiscal. Ausência de trabalho, desigualdades regionais enormes. A região Nordeste ficou muito para trás, mas muito para trás do Centro-Oeste, muito para trás do Sul-Sudeste, nem tem comparação. E agora já com partes da região Norte, né? Rondônia tá indo legal e tal. Então, ou seja, a gente tem que resolver a questão nordestina. São questões centrais que eu levantei aqui, que se um presidente do Brasil resolver... Boa noite, muito obrigado por me receber aqui. Uma honra estar aqui com vocês, um prazer enorme, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder rodar a Bahia, muito feliz de poder falar os problemas e das soluções que a gente pode trazer para o estado de vocês, para a cidade de vocês, e em última instância para o Brasil. Tudo isso sem enrolation, sem falar platitudes e tratando dos problemas como eles precisam ser tratados, tá? Tô rodando aqui o estado,
Comecei por Salvador e vi Salvador como uma cidade triste. E eu falei isso no evento que eu fiz lá. Eu vi as pessoas nas ruas, eu vi a favelização do município como algo muito triste, algo decadente. Há algo de decadente em várias regiões que eu visitei no Nordeste, que mostra que o Nordeste ficou para trás com relação ao Brasil. E isso é muito estranho. E aqui eu começo o nosso bate-papo. Porque o governo federal vem de uma visão sempre otimista do Nordeste. Não, o Nordeste está bem, o Nordeste não sei o quê. Aí o Lula vai, leva um monte de volta no Nordeste e as coisas, não é que elas continuam como elas estão, elas pioram. Reparem uma coisa, se eu fosse voltar no tempo, 40 anos atrás, o Centro-Oeste não estava melhor do que o Nordeste. O potencial de crescimento, 40 anos atrás, da Bahia, de Pernambuco, de Ceará, eram maiores do que Mato Grosso, que era um matagalzão, Tocantins, que era um nada. Hoje, o Centro-Oeste é a região que mais cresce no Brasil, apresenta índice de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico muito mais altos do que aqui. O Nordeste ficou para trás do Centro-Oeste. Eu estou vendo Rondônia se desenvolvendo mais rápido do que a região. Qual é o recado que nós temos? Do canalha, do filho da puta, do Lula, do gás. Não, vou dar um gás aí pro vocês. Aí vem, te dá um botijão de gás, te dá um Bolsa Família, deixa você morrer e ser assaltado no meio da rua, vocês não conseguem arrumar trabalho real, abrir uma empresa que é um inferno, segundo o maior ICMS do Brasil, e depois reclama, deu errado, hein, deve ter sido culpa, sei lá, de alguém lá de São Paulo, porque eles gostam de jogar essas brigas regionais. É mentira. Aqui insistiu-se no erro de manter o PT, porque as pessoas perderam a ambição. Não há mais ambição aqui na Bahia, assim como não há mais ambição em inúmeros estados do Nordeste. As pessoas aceitaram as coisas como elas são. Elas aceitaram o Bolsa Família, elas aceitaram em cidades pequenas o empreguinho na prefeitura para poder sobreviver. Aceitaram a ideia de que a vida não será diferente daquilo. E as únicas pessoas que se incomodam acabam se mudando. Acabam indo procurar emprego em vida lá em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer amigos ou familiares que já fizeram isso. Todo mundo conhece alguém que abandonou a vida aqui e foi construir a vida em outro lugar. E por quê? Porque o modelo político daqui é um fracasso. O modelo econômico aqui é um fracasso. E ninguém vai tirar da nossa cabeça que é um fracasso. Vocês sabem que é um fracasso. O problema é que boa parte da população, especialmente a população mais humilde e a população das cidades menores, que vivem o fracasso, que são as maiores vítimas do fracasso, trocam o voto e a dignidade e o futuro delas por um pequeno valor presente. Seja o favor do prefeito, seja o dinheiro puro e simples na hora da compra do voto. Quando eu falo que eu vou prender e ou matar os membros do crime organizado, não é que, olha, nós vamos neutralizar o bandido com uma política de segurança. Não, cara, a gente vai prender e ou matar. Se o cara resistiu, muitos projéteis de chumbo vão entrar na caixa torácica dele. É isso. Não é? Os órgãos deles vão à falência devido à invasão dos projéteis. É isso, quer que eu fale de maneira técnica? É isso. É? As funerárias terão um grande trabalho, podemos falar assim. É isso. Nós vamos pra cima deles como nunca foram. Porque destruir o crime não é difícil, amigos. Destruir não é tarefa difícil. Eles são ruins de tiro, ruins de briga. Ando com policiais e homens corajosos ao redor do Brasil inteiro. Eles não perdem batalha pra esses caras. Sabe pra quem eles perdem batalha? Pra juiz malandro e pra legislador vagabundo que faz lei merda e não deixa o policial trabalhar. Não vai ter no governo nosso essa conversa mole, e eu vou repetir, essa conversa mole de que a polícia vai ter que... Não, olha só, a gente vai ter que ter medo. Não vai ter medo nenhum.
Primeira coisa que eu vou falar, além de alteração nas leis penais, além de trazer o direito penal do inimigo, para ter um enquadramento especial para os membros das facções, a Advocacia Geral da União vai se disponibilizar no primeiro dia de mandato para auxiliar os policiais que nós vamos desfavelizar as nossas favelas, as nossas cidades. E tenta imaginar, vocês estão aqui na Bahia, mas tenta imaginar o Rio de Janeiro, aqueles morros na frente do mar, e aquilo que é uma favela se transformando em prédios, em bairro, com ruas cruzando, com as pessoas sendo tratadas com dignidade, com um ônibus passando, com uma boa escola, com lugares para as crianças treinarem esportes. Esse é o Brasil que a gente tem que imaginar. E isso não é nem de longe virar uma Suíça. Isso é só virar um lugar digno. Isso é só virar um lugar que tem dignidade, que as pessoas são tratadas como seres humanos titulares de direitos e deveres. Mas é muito difícil ainda, porque as pessoas, em grande medida, querem acreditar em qualquer conversa mole que é jogado para elas. E nós temos que despertar as pessoas dessa falta de ambição. Eu estou fazendo uma pré-candidatura, e vocês estão vendo, e eu acho que esse é o motivo que a gente está conseguindo construir algo tão legal juntos. Que a gente não mente. Não tem conversa mole aqui. Se eu for falar, eu vou ter que, para resolver a questão fiscal, eu vou fazer uma nova reforma da Previdência. Vou ter que fazer, não tem jeito. Não estou mentindo. Quem falar para vocês que não vai ter que fazer, tá mentindo para vocês. Tá? É mentira que não vai precisar. Vai precisar. Mas ele não vai ter que fazer vai ter que fazer um monte de ajuste. O Brasil está quebrado e as leis brasileiras, tanto na área de Previdência, área de direitos sociais, estão erradas. Os países que funcionam no mundo, os países em desenvolvimento, estão indo para outro caminho. E já foram, na verdade, o Brasil, que é muito tosco, muito anacrônico. Eu vou falar, mas isso tira voto. Eu não ligo. Eu não ligo porque eu sei que a maior parte das pessoas no Brasil são trabalhadoras. E a maior parte delas são maioria para votar e para me eleger também. Campanha ou pré-campanha baseada em mentira não termina bem. Eu me lembro, 2017, quando nós defendíamos a reforma da Previdência, o Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, fizeram um discurso lá no Maranhão, avisando que não vai ter reforma da Previdência, isso é um absurdo. E foram contra. Primeira coisa que ele fez quando entrou no mandato, reforma da Previdência. Ou seja, já começa mentindo, quer ser esperto, quer ser malandro. Não dá, cara. Vamos ser sinceros só. Concordem comigo pelo que eu sou e não pela imagem que eu crio. Concordem comigo pelas coisas que eu falo e faço e não pelas mentiras que querem pregar para vocês. O Brasil é um país de muita gente fingida. Tudo é fingido no Brasil. O Brasil é um país em que as pessoas querem viver de aparência. O Brasil é o país do Pablo Marçal, que fica te ensinando a comprar um relógio falsificado para aparecer num evento e falar, eu tô com uma BMW aqui, vou fechar um contrato comigo. Esqueçam esse mundo das aparências. Temos que ser o país da essência, o país da coragem, porque esse país é decente. E aí ele começa a se tornar, a partir do momento que as pessoas trabalham muito, estudam, se aprimoram e confiam umas nas outras, aí você começa a virar uma Suíça. O que fez uma Suíça ser uma Suíça? O que fez as cidades americanas serem boas? O que fez os países desenvolvidos serem bons? Muito trabalho, muito estudo e muita confiança interpessoal. Confiança interpessoal é saber que se eu fizer um acordo com você, você vai cumprir. Que se eu vender um negócio para você, você vai pagar. E o negócio que eu vendi não vai estar quebrado, eu não vou estar te enganando. Confiança é saber que eu vou andar na rua e que a outra pessoa da minha cidade não vai querer me roubar. Confiança é saber que eu vou, não, vejam só, contra elas. É contra essas pessoas. Vocês têm que entender. Existe uma banda que eu gosto muito. Os caras são comunas, mas eu adoro eles. Chama Rage Against the Machine. E no Rage Against the Machine tem uma música que chama Know Your Enemy. Conheça seu inimigo. Conheça seu inimigo. Nosso inimigo é a mentalidade malandra do brasileiro. É a mentalidade espertona, é a mentalidade conveniente com a fama e com a aparência, é a mentalidade que faz as pessoas idolatrarem do Pablo Marçal a Deolane. Se o sujeito está levando vantagem e está famoso, eu gosto, me afeiçoo. Não! Não! Isso é errado e nós temos que apontar esse erro, porque é isso que permite que político ladrão mande na cidade de vocês. É isso que faz a pessoa humilde na cidade vender o voto dela pro vereador e pro prefeito e manter aquela família que administra aquela cidade controlando aquele lugar. Porque a pessoa quer estar próxima de quem está no poder. A pessoa quer estar próxima de quem está com a fama. Isso é imoral.
Esse é o Brasil que nós temos que enfrentar, essa é a base do problema. E eu vou falar aqui, essa é a base do problema, pra gente juntar todos os pontos da nossa conversa, do Nordeste da Bahia. Do Nordeste da Bahia. Vocês têm que ter uma revolução de cidadania em negar esse comportamento da população, de aceitar a compra de voto, e aceitar a malandragem do político, de aceitar a troca de voto pelo Vale Gás do Lula, da compra de voto com o uso da energia elétrica, do papo malandro que eles estão tendo, da fim da escala 6x1 que vai gerar desemprego para as pessoas. É uma luta, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eu já percebo a vitória em todos os lugares que eu vou. Eu percebo o aumento do público nos nossos eventos. As pessoas que descobrem as novas tendências são as pessoas que justamente percebem uma coisa que em alemão se chama Zeitgeist, que traduzido para português é o espírito do tempo. Nós somos o espírito do tempo. Nós somos a resposta para um Brasil que não deu certo. E vocês são os primeiros a entender isso. Então eu posso falar assim, como eu sou um pré-candidato melhor do que os demais, vocês são ativistas políticos e cidadãos melhores que os demais. Vocês perceberam a onda antes de todo mundo e vocês estão aumentando ela e vocês vão convencer o restante das pessoas. Esse é o efeito que vocês vão gerar. Esse é o efeito que a juventude gerou pelo Milênio na Argentina. E esse é o destino da nossa geração. O trabalho nosso é um trabalho conjunto. É uma revolução conjunta que nós estamos fazendo. Eu só posso ser muito, muito grato a todos vocês. E avisar para vocês que não será fácil, que o que vem aqui é guerra, a gente vai ter bem menos recursos do que eles. Eu tô lá todo feliz que minha vaquinha bateu 300 e poucos mil reais. Isso não é nada, não é nada. Um cara como o Lula vai contar com pelo menos 300 milhões de reais. Milhões! Esse é o número. Nós vamos concorrer com nada comparado deles. Mas o que a gente vai fazer com esse nada, o que a gente vai fazer desse pouquinho de dinheiro, eles jamais vão entender. Porque o trabalho, a verdade e a inteligência vencem a grana. O trabalho, a verdade e a inteligência vencem a grana. E nós já fizemos isso antes. Com pouco dinheiro e com uma militância e apenas usando a nossa inteligência e as nossas propostas, nós montamos um partido político. Nós conseguimos, os Bolsonaro não. Nós fizemos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Meu nome é Ana Cristina. Eu gostaria de saber qual a sua proposta, sendo eleito que vai ser, a execução com relação à educação e ao aprendizado, porque na Bahia está caótico. Qual você tem a dizer sobre isso, por favor? Isso aqui é uma das perguntas mais importantes, porque vai vir muita gente com papo mirabolante na parte de educação. Ah, eu vou botar um tablet 3D com não sei o quê. Não. Coisa simples de se fazer. Primeira coisa, reinstituir a autoridade do professor em sala de aula. O professor, se der uma bronca não é efetiva. Se ele quiser expulsar o aluno da sala de aula, se ele quiser aplicar uma medida disciplinar, ele não consegue no ensino público. Hoje, o aluno faz o que quer dentro da sala de aula, diz respeito ao professor. Primeira coisa. Segunda coisa, essa já me xingaram, mas novamente, vou falar a real sempre. Separar o aluno típico de atípico da sala de aula. Tem professor que não teve preparo para lidar com um aluno que é autista nível 3, a criança está gritando dentro da sala de aula, as outras crianças não conseguem estudar, só que aí o sociólogo que vai lá na Globo, ai não, veja só, estamos integrando. Não está tendo integração nenhuma. Aluno atípico, aluno especial, tem que ir para a escola especial. Aluno típico fica com um aluno típico. Coisa simples e direta. 3, isto fundamental. Volta do método fônico de alfabetização. Método fônico foi um método que boa parte de vocês aprenderam a ler e escrever. Eu aprendi, lembra? Ba, be, bi, bo, bu, va, ve, vi, vo. Você vai aprendendo a juntar as sílabas e aí você sabe, no processo de aprendizado, pelos fonemas, você sabe a formar as palavras. Aqui no Brasil não é obrigatório o método fônico, que é o método mais funcional, de acordo com toda a literatura a respeito. Agora você pode ter métodos alternativos, em que a criança aprende a palavra inteira. E existem boas parcerias público-privada em administração hospitalar. O Einstein em São Paulo e o Sírio pegaram a administração de certos hospitais nas periferias, eles têm um desempenho muito legal. Foi uma parceria público-privada na gestão de um hospital que funcionou. Dito isso, o SUS é uma boa ideia. E é uma boa ideia que está chegando no seu melhor momento. E por que melhor momento? Hoje, a gente tem uma revolução tecnológica. Eu já falei isso em muitas entrevistas. Revolução tecnológica dada pela inteligência artificial, dado pelo que eles chamam de data mining, você minerar os dados das pessoas, e também
do machine learning, que é basicamente você criar um algoritmo que aprende as coisas com as informações. Isso já está entrando na área da saúde na China, na Inglaterra e entrou em El Salvador, lá do Bukele. O que eu quero dizer com isso? O sistema centralizado, como o SUS, junto com um prontuário único que não existe hoje, que é um absurdo, ou seja, todo cidadão tem que ter um prontuário único com todas as ocorrências médicas dele. Isso vai criar uma base de dados que vai ajudar a saber o seguinte, ó, esse cara, ele já foi para o hospital passando mal com hipertensão 2, 3 vezes, ele tá obeso, esse cara ele tem um histórico familiar com doenças cardíacas, esse cara vai ter doença cardíaca. Vamos mandar um agente de saúde para trabalhar a prevenção com ele? E você vai poder fazer isso em escala. Isso vai ser permitido graças ao prontuário único, machine learning no SUS. E isso é uma das coisas que nós vamos tocar. Segunda coisa, o grande problema do SUS é acesso. Acesso ao exame, acesso à cirurgia. Você tem os hospitais não são bem distribuídos, porque depende de emenda de deputado para fazer o hospital, ele vai querer fazer uma região errada.